Este é o No Time Show com Tomás Fonseca. Muito boa noite, bem-vindos ao No Time Show e esta semana vamos falar com o João Pedro Videira. O João Pedro, que é só, entre aspas, o presidente da direção do Conselho Nacional de Juventude. Ele já está aqui a entrar em cena, já lhe vamos passar a palavra, como é habitual aqui, também conhecido como CNJ, portanto se ouvirem falar em CNJ já sabem que é o Conselho Nacional de Juventude. Para quem não sabe também, por juventude entenda-se pessoas dos 30 anos para baixo, ativas ou quase ativas no mercado de trabalho ou com interesses no seu futuro, idealmente todos nós, seja em democracia, seja sobre o ambiente, sustentabilidade, tudo o que seja o futuro dos jovens e do país. Portanto, este senhor está em representação desse órgão que nos representa a nós jovens, onde eu estou incluído, junto de tudo o que são as forças políticas e órgãos decisores no nosso país. Caro João Pedro, bem-vindo ao No Time Show e vou-te deixar aqui a primeira batata quente, também é habitual aqui no programa, que é, na verdade, qual é a representatividade que vocês têm junto destas forças? Isto é uma pergunta típica, claramente, estás farto de responder a isto, mas qual é que é a representatividade quando eu digo é esforço versus a conversão daquilo que é o vosso trabalho para conseguir melhores medidas e melhor futuro para todos nós? Bem-vindo mais uma vez, conta-nos coisas. Obrigado Tomás, pelo convite para estar aqui convosco e contigo em particular. A nossa representatividade e o CNJ é uma estrutura muito particular porque engloba, é muito diverso, tem desde as juventudes partidárias, o mais à direita e o mais à esquerda que se conhece, tem organizações, por exemplo, escoteiros, tem organizações sindicais, tem federações de associações de estudantes e federações desportivas, neste caso tem uma federação desportiva, mas universitária, tem, enfim, um conjunto de organizações que representa e que, por esse capital que tem, que representa mais de 400 mil jovens de todo o país e, portanto, e tem uma particularidade, é que o CNJ é uma estrutura e é uma organização que, ao contrário de outros países, em que o CNJ, ou a estrutura que representa a juventude, é uma ONG, em Portugal não é. Em Portugal, a partir de 2006, a Assembleia da República aprovou uma lei que rege e que regulamenta o CNJ. E esta lei foi aprovada por unanimidade. Portanto, os partidos à data que estavam na Assembleia da República aprovaram, todos eles, a criação do Conselho Nacional de Juventude e reconheceram a importância das novas gerações e delas estarem representadas e haver um ponto comum, que era o CNJ, e que é o CNJ, que os reconheça. O CNJ tem 35 anos, quase a fazer 36, e ao longo dos últimos anos tem feito várias iniciativas e várias coisas, em conjunto com a sociedade civil, em conjunto com os grupos parlamentares, com os partidos políticos, e com os governos, aliás, que Portugal tem vindo a ter. Eu, por exemplo, hoje estou no Centro de Juventude de Lisboa, onde estou precisamente numa das salas que foi batizada com uma conferência que aconteceu em 2019, que foi a Conferência Mundial de Ministros de Juventude, quase que, e do Fórum de Juventude das Nações Unidas, e portanto, quer dizer, isto foi algo que nós fizemos em cogestão e em codecisão com o Governo. Tivemos cá, por exemplo, o Secretário-Geral das Nações Unidas, o Engenheiro António Guterres, o Presidente da República, enfim, o Ministro da Educação, e é algo que nós temos vindo a defender, é que as novas gerações têm que ter uma cota-parte de responsabilidade e de decisão na gestão e na forma e na implementação de algumas medidas e de algumas atividades que vão acontecendo, e sucessivamente tem sido este o caminho que o nosso país tem feito. Obviamente que temos feito o nosso caminho também de uma outra perspectiva de apresentar propostas políticas, e agora em período de pandemia é a coisa que não temos falhado a isso. Temos apresentado propostas políticas, seja com um plano de recuperação económica e social para a juventude, seja com uma agenda para a emancipação jovem, denominado até por agenda para a natalidade, que tem 5 eixos estratégicos, e temos apresentado isto aos grupos parlamentares, aos partidos políticos, quer dizer, à malta toda com um poder político que tem decisão e que pode mudar as nossas vidas. Eu acho que o CNJ pode mudar a vida das novas gerações e faz o seu trabalho junto destes decisores políticos
todos os dias, para que a vida das novas gerações tenha um impacto positivo certo. No nosso país. Certo. E ainda nesta questão da representatividade, se não estou em erro, e tu também falaste isto numa outra entrevista, que é, no próprio Parlamento, existem muito poucos deputados considerados jovens. E, portanto, apesar de todos os deputados terem sido jovens, e todos os decisores, falaste do António Guterres, o António Guterres foi jovem, evidentemente, portanto, sabe o que é ser jovem, sabe o que é ansiar pelo futuro e ter incerteza e lutar por isso, e estou a usá-lo para ilustrar toda a gente neste mundo, e quem virá no futuro também será assim, mas continuamos nos verdadeiros cargos de decisão, ok, influência muita aqui nos bastidores, se é que posso chamar bastidores, ao trabalho do CNJ. Os corredores do poder. Pronto, os corredores do poder é uma expressão. Como na bolha se costuma dizer, os corredores do poder. Corredores do poder, exatamente, mas depois no próprio Parlamento, quem vota, quem faz as coisas andar para a frente e quem veta também, em termos de jovens, em 200 e agora não consigo precisar o número, 230, obrigado, de 230 temos 4, mais uma vez se não estou em erro, deputados jovens. O que é que falta fazer para conseguirmos ter mais deputados jovens na Assembleia e em cargos de decisão também? Eu acho que falta sobretudo o reconhecimento nas estruturas que depois são eleitas e nos representantes que depois são eleitos para estes cargos e que estão nos partidos políticos, falta-lhes reconhecer esta capacidade que eles próprios tiveram, porque nós podemos analisar isto é giro se analisar. Por exemplo, nós olhamos e celebramos agora o 25 de Abril, o 47º aniversário do 25 de Abril, quer dizer, e o 25 de Abril é uma data específica e muito especial, porque foi a queda da ditadura em Portugal e, portanto, veio um regime democrático, foi a fundação do nosso regime, foi no 25 de Abril de 1974, e o 25 de Abril foi motivado precisamente por jovens, e foi motivado por, na altura houve a Guerra dos Capitães, quer dizer, e que motivou depois a Revolução dos Escravos, mas os capitães à data eram jovens. E eram jovens porque foram aqueles que, por exemplo, provocaram a crise académica de 69 em Coimbra, com o Alberto Martins e por aí fora, e com o Vasco Lourenço, que à data eram jovens e que foram líderes de facção e líderes do país e líderes opinion makers à data, e todos eles foram jovens e todos eles fizeram o seu caminho e ajudaram naquela altura a erguer o país e a fundar o regime tal e qual como hoje conhecemos. Ora, não se consegue perceber porque é que aos dias de hoje este papel, ainda para mais com a capacitação que as novas gerações têm, este papel não é reconhecido às novas gerações. Capacitação e ferramentas. Está na moda exatamente. Não é está só na moda interno, inventar-se cotas para tudo e mais alguma coisa. Também. Está na moda inventar-se cotas para tudo e mais alguma coisa. Eu não sou, de princípio, um defensor das cotas, mas reconheço que elas de facto estimulam a participação de determinados grupos, e nomeadamente quando foi a questão das cotas para as mulheres em listas de candidatas a determinados órgãos, e até nas empresas inclusive, e tudo mais, quer dizer, na Assembleia da República, cargos públicos e listas para órgãos públicos e tudo mais, há aqui esta lei das cotas, e reconheço que isto estimulou a participação da mulher. E isto também, de certa forma, ajudou a mudar mentalidades. Eu reconheço isto. Agora, será que devia haver uma cota para jovens? Eu acho que, por princípio, não. Mas acho que também o decisor político tem que reconhecer nos jovens essa valência e essa capacidade que eles têm. Agora, não lhe é dada essa oportunidade, porque muitas vezes o jovem também criou-se esta ideia de que o jovem está afastado e que não quer saber e que está aliado de tudo que é decisão política. Ou que não se sente válido nas suas ideias. Então acanha-se, não é? Defende-se também. Sim. Não sente que no momento de ir a votos, no momento da eleição, não sente que o seu voto vai trazer impacto na sua vida. Quer vote no A, no B ou no C ou não vote, no dia a seguir a vida dele vai continuar exatamente igual. Isto é aqui um problema. E qual é a fonte deste problema? É que o decisor político normalmente, e nos últimos anos aquilo que tem acontecido é, o decisor político acha que a democracia se esgota no dia das eleições e, portanto, trabalha um mês ou um mês e meio antes para as eleições, e depois acaba as eleições, está bom,
faço mais nada e vou à minha vida e siga para mim. E só 4 anos depois, quando precisa novamente do votinho do eleitor, é que volta à carga e presta contas e faz tudo. E que as pessoas já se esqueceram, entretanto, do que se passou, não é? Passou, a memória de peixe está ali e agora só me lembro deste último mês, exato. Precisamente. E isto é, como é que eu ia dizer? Isto é um perigo absolutamente inacreditável para a democracia. Eu não conheço outro regime, eu tenho 26 anos, aliás, vou fazer 27, eu não nasci, não vivi noutro regime sem ser o regime democrático, conheço outros regimes que existem por este mundo fora, conheço ameaças ao nosso regime e daquilo que eu vejo, eu acho que o nosso é o melhor de todos. Com todos os defeitos que ele tem, eu acho que ele é o melhor de todos. Agora, com estas ameaças ao regime democrático que nós temos vindo a assistir, seja com a ascensão na Europa e até no nosso próprio país, com forças mais polarizadas e mais extremadas de ideias políticas e de pensamento político, eu acho que isto são ameaças ao regime democrático tal e qual como ele existe, e acho que as novas gerações têm aqui um papel determinante para fazer mudar este paradigma. É preciso que, e o Francisco Assis, o Dr. Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social, tem uma célebre expressão que eu adoro e que eu acho que eu me revejo nela totalmente. Quando surgem estes radicalismos, estas extremidades, nós, onde eu me incluo, os moderados, temos que também ser radicais. E temos que ser radicais, mas não é radicais do ponto de vista dos extremos. Nós temos é que ser radicalmente moderados. E não podemos ceder àquilo, não podemos ceder a isto. E eu acho que é aqui que está o segredo e a chave do sucesso. A chave do sucesso faz-se com partilha de decisão, faz-se com uma moderação e com uma tentativa de inclusão e de perceber quais é que são as diferentes sensibilidades da sociedade civil e tentar dar-se uma resposta a estas pessoas. Não só às novas gerações, como à restante sociedade civil em geral, porque há um continuado descrédito da política e do decisor político e dos políticos. Hoje em dia ter um percurso político não é currículo, é cadastro. E o facto, isto é curioso de se ver também, porque curioso, não é? Eu já estou a falar... É um facto, não, e deixa-me pegar só nisso que estás a dizer, que é este raciocínio todo de haver uma polarização e dos jovens não se identificarem. Existe isto tudo por causa desse mesmo reflexo, que é as pessoas não se identificam, as pessoas cada vez desconfiam mais, cada vez mais ser política é cadastro e as pessoas veem isso assim mesmo, e temos muitos casos recentes, ou melhor, um muito bom caso recente, por exemplo, ao nível da justiça, que funciona para ilustrar tudo, funciona como exemplo, como os jovens veem a política, e o reflexo é este, é começar a polarizar, é começar a olhar muito para a direita ou muito para a esquerda e a perceber isto é que é preciso, é este abanão, há muito esta palavra, é preciso este abanão, e não perceber que é terapia de choque. Exatamente. É terapia de choque. É aquela chapada de perspectiva que acham que precisam. Por isso é que estavas a dizer, não é? 25 de Abril. Ok, eram jovens, fizeram, mas havia um contexto a necessitar dessa revolução. Agora se calhar também há, mas como as coisas são assim mais ponderadas, mais moderadas, em teoria, atenção, não há essa revolução, não há essa iniciativa jovem, então acanham-se porque não se identificam com as coisas. Não há em Portugal, não há em Portugal. Ok. Eu acho que não há essa iniciativa em Portugal. E os portugueses estão muito, na minha perspectiva, de certa forma, estão muito amorfos. Eu, com tudo aquilo que tenho visto nos últimos meses, na televisão, nos órgãos de comunicação social, aquilo que se tem passado na justiça, e assim, causa-me uma revolta interior inacreditável, porque eu não contribuí, nem a minha geração, contribuíram para que nada daquilo acontecesse. Nada, zero. Mas estamos a colher que se farta. Mas não é colher, nós vamos pagar. Quer dizer, eu não gosto que os outros paguem as minhas contas, eu não gosto de viver às custas de ninguém, e aquilo que está a acontecer é que o nosso país, neste momento, está a viver às custas, e vai viver às custas, das novas gerações, e não é para benefício próprio destas gerações, é para pagar as dívidas e as coisas que estão todas para trás das outras pessoas. E é preciso, de facto, de alguma forma, começar a construir uma narrativa política que dê resposta a estas sucessivas crises que têm vindo a acontecer. E é particularmente importante isto que eu gostava aqui de te dizer, Tomás. Força. Que é o seguinte, e se formos, eu não sei a tua idade,
concretamente. Mas nos 29, últimos 20 já. anos, 29 anos, portanto, nós nos últimos 20 anos, e portanto onde eu me incluo, nós estamos em 2021 e eu nasci em 1994, e eu acho que eu ainda ontem há uns dias estava num webinar e onde o moderador dizia, eu não me lembro de ouvir o José Rodrigues Santos a dizer: olá, boa noite, o país está do caraças. E ele dizia isto exatamente neste timbre de voz: o país está do caraças. Não, o país, desde que eu me lembro de ver o telejornal, o país não está de caraças, o país está na penúria. O país está pelas ruas da amargura. E quer dizer, as novas gerações têm estado, nas últimas 2 décadas, têm estado confinadas à crise. Começou por uma crise terrorista, com o 11 de setembro. Passou por uma crise climática, na altura com o Al Gore e com aquele hype todo que houve abrimos o portão da questão climática. Nessa altura, e ele até criou um conjunto de organizações não governamentais por todo o mundo para dar resposta a isto, é o Climate Reality Project, e que começou a dar umas respostas neste aspecto. Passou depois por uma crise social, económica e financeira no nosso país, acompanhada depois por uma crise migratória com migrantes de leste e migrantes do norte da África a virem para Portugal e tentar entrar na Europa, com Portugal a ser uma porta de entrada para estas pessoas que procuravam asilo. Passou depois para uma crise pandémica, que é aquela que nós estamos a viver neste momento, acompanhada também de um novo hype com uma crise climática. E esta crise pandémica vai levar-nos a uma crise social, económica e financeira. E, portanto, nas últimas 2 décadas, o país tem estado crise atrás de crise, atrás de crise, atrás de crise. Nós somos feitos disto, nós somos feitos de crises. Portanto, isto é espetacular para estimular o nosso espírito de resiliência. É espetacular. Depois de termos passado estes 20 anos a sobreviver a crises, eu acho que pode vir tudo, o mundo quase pode desabar, que a gente vai sobreviver. E respostas mesmo práticas a isto, não é? Nós sabemos que isto aconteceu, sabemos que provavelmente vai continuar a acontecer, pelo poder da dedução conseguimos perceber que isto vai continuar a andar, e respostas práticas, porque vemos efetivamente pedidos de mudança de postura, a começar pela política, onde conseguimos as maiores decisões. Claro que as decisões pequenas e individuais funcionam bastante em termos comunitários, mas as decisões que partem de cima têm muito maior impacto, muito maior influência nas nossas vidas, tanto daqui como para a frente. E respostas práticas para isto tudo? Pergunto eu. Eu como jovem. Isto não é? Certo. As respostas práticas para isto, de certa forma, estão naquele documento que nós enquanto CNJ promovemos e produzimos, que é a Agenda para a Natalidade. Nós temos esse documento feito e a Agenda para a Emancipação Jovem. Basicamente isto é uma agenda que é um documento que está dividido em 5 eixos estratégicos, como eu já disse aqui, seja com um eixo estratégico na área da educação, na habitação, no emprego, na coesão em território, na saúde e bem-estar. São estes os 5 eixos estratégicos do documento. E tem propostas desde, por exemplo, quando se faz contratação para a administração pública, haver uma cota para valorização da contratação das novas gerações. Ou seja, um em cada três novos funcionários públicos tem que ser jovem, por exemplo. Seja com um aumento do parque habitacional público, porque as novas gerações, para se conseguirem emancipar e criarem o seu rendimento, têm que ter condições de criar também o seu próprio projeto de vida. Não é só ter acesso a um emprego, mas sim um emprego digno e que lhes permita ter alguma estabilidade, por exemplo, para acederem a um crédito de habitação. Porque se eu hoje tiver recibos, eu não consigo ir ao banco e contrair um crédito de habitação, a menos que tenha um fiador, e esse fiador também tem que estar numa situação minimamente estável e confortável e que tem que estar disponível, por exemplo, para ser meu fiador. Coisa que normalmente acontece aos pais. Portanto, nós das duas uma, ou ou nascemos em bercedouro com um conjunto de oportunidades que a nossa família, por já ser, digamos, já estar numa classe superior da sociedade civil, nos consegue dar essas oportunidades, ou então o elevador social, de certa forma, vai funcionando, mas não funciona da forma como deveria funcionar em Portugal. Portugal também vive um problema demográfico e é preciso melhorar, por exemplo, as questões da mobilidade e da coesão territorial.
Por exemplo, há uma coisa que é fundamental. Nós hoje, e eu sem internet e sem ter o meu hotspot que hoje tenho aqui com o meu telemóvel, eu sem ter acesso à internet nesta sala onde estou, eu não conseguia estar a fazer esta conversa contigo. É preciso garantir internet a toda a gente no nosso país e em todos os pontos do nosso país. É impossível nós continuarmos a ter, num país do século XXI que está inserido na União Europeia, é impossível nós termos, na minha concepção de país, em pleno século XXI e em espaço europeu, em espaço Schengen, incluído na União Europeia, eu ter jovens que estão no interior do país e que têm que se deslocar para o topo de um monte para assistir a uma aula à distância. Isto não me cabe na cabeça. Isto é o primeiro, isto é um dos pontos. No âmbito da saúde é preciso de facto também depois definir e ter planos de familiares e é preciso investir em políticas verdadeiras e ativas de natalidade, não só também para quê? Seja com os abonos de família, porque hoje quase que nós, quer dizer, para quem tem determinados rendimentos não são assim tão altos quanto isso, eu não tenho de cor aqui o valor, mas para quem tem determinados rendimentos, por exemplo, um rendimento per capita do agregado familiar acima dos 10 mil euros, penso eu, recebe um abono de família de cerca de 30 euros ou 32 euros por mês. Ora, isto dá para um pacote de fraldas, não dá para mais nada. E nós estamos a falar daqui, é preciso pagar creches, é preciso, enfim, é preciso pagar as fraldas, é preciso pagar a comida, é preciso pagar as babetes, é preciso pagar as chupetas, é preciso pagar, enfim, todas aquelas despesas que estão inerentes a uma criança. E Portugal enfrenta um problema de natalidade absolutamente grande e que põe em causa outra questão, que é a sustentabilidade da segurança social. Nós hoje que estamos ativos, a nossa geração e aqueles que já vieram a seguir a nós e que vieram antes de nós e que vêm agora a seguir a nós, vão ser cidadãos ativos, alguns deles no mercado de trabalho, e vão estar a contribuir para um sistema de pensões que se calhar não vão usufruir. Isto porquê? Porque a natalidade, ou seja, a taxa de natalidade para a segurança social ser sustentável daria um indicador deste género, que é 2,4 filhos por cada português. Cada português tinha que ter 2,4 filhos. A taxa de natalidade em Portugal está neste momento a metade disto, está a 1,2. Ora, se nós hoje temos e depois temos aqui outro fator, que é a esperança média de vida está a aumentar. E com a esperança média de vida aumentar e com a qualidade de vida aumentar, isto depois há reflexões que têm que ser tidas, que é, faz sentido aumentar a idade para a reforma? Faz sentido investir em políticas de natalidade e aumentar o aglomerado populacional que nós temos e povoar, digamos, repovoar, não é povoar, é repovoar o interior e dar estas oportunidades? São estas algumas propostas e soluções e visões que nós temos e debates que nós podemos ter e que temos neste documento, nesta agenda para a natalidade, temos vindo a debater com os diferentes grupos parlamentares. Mas continua tudo muito estagnado ainda, não é? Temos noção que isto é uma realidade, que temos cada vez mais velhos, temos cada vez menos novos, isto é factual, toda a gente sabe disto neste país, já se estuda na escola a partir do 7º ano em geografia, por exemplo, sabe-se isto. E decisões mesmo já se tenha feito para adaptar isto. Portanto, propostas que estás aqui a partilhar connosco e que estão nesse mesmo documento que toda a gente pode aceder, já se está a fazer mesmo? Foram tomadas essas decisões? Quem está aqui deste lado sabe disso? Pois. Neste momento eu dou um exemplo. Continuamos iguais há 20 anos, por exemplo, estou a arriscar. Não continuamos iguais há 20 anos, Portugal tem progredido. A verdade é uma, eu também teria a ser injusto se dissesse que Portugal não tem progredido. Portugal tem progredido. Seja, por exemplo, em questões de mobilidade, a questão dos espaços sociais é algo que veio trazer, por exemplo, um enorme benefício às novas gerações e à sociedade civil em geral, porque permitiu as pessoas deslocarem-se dentro do seu distrito, dentro da sua área metropolitana, por 30 euros, ou 40 euros neste caso. E isto é um benefício enorme que traz para as pessoas, é um incentivo ao uso do transporte público. Agora, por exemplo, vem agora com o PRR, trazer aqui investimento na ferrovia, e nisto, e naquilo, e naquilo outro. Eu acho que o PRR também devia de ser aqui um investimento à criação de novos postos de trabalho e o Estado aqui também tem um papel fundamental e um papel importante, mas o principal criador de postos de trabalho neste país não é o Estado, são as empresas. E é preciso pôr esta gente a trabalhar, é preciso dar condições e é preciso também dar oportunidades aos jovens para eles também poderem criar o seu próprio emprego.
E Portugal devia inverter este ciclo de investir em mais Estado, em cada vez mais normalização e em padronização das coisas, devia dar mais liberdade às pessoas neste aspecto, para cada uma concretizar o seu projeto de vida e se calhar ter o seu próprio negócio, a sua própria empresa, a sua própria ideia. Claro. E isto, eu dou-vos outro exemplo, quer dizer, o PRR devia vir para aqui, devia estar mais focado nas pessoas e não tanto nos pontos onde está agora. Nós temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos anos um conjunto alargado de respostas, seja no que diz respeito, por exemplo, em questões, a questão do acesso à educação, no acesso ao ensino superior, o aumento linear de elegibilidade para as bolsas de estudo, enfim, há aqui um conjunto de propostas que têm vindo paulatinamente a ser trabalhadas. Agora, a estratégia de fundo de visão de país, esta é que é preciso ser trabalhada e não tem sido de forma nenhuma, e é esta agenda para a natalidade que nós temos, que entregamos aos diferentes grupos parlamentares e ao Governo, para ela própria ser implementada. Há um compromisso por parte do Ministério da Educação e do Estado do Ministro da Educação e do Estado da Juventude e do Desporto, que é agora a criação de um grupo interministerial que permita, de facto, combinar e alinhar estas estratégias para implementar esta agenda para a natalidade. Se começarmos paulatinamente a implementar isto, acho que já está a dar um grande passo. A democracia tem muitos problemas. Um deles é o facto de ser muito lenta, mas tem os seus benefícios e é de facto de escutar as sensibilidades de toda a gente, e nós enquanto CNJ fizemos esse nosso trabalho e escutamos a sensibilidade de toda a gente, e por isso é que entregamos este documento que é bastante diversificado e representativo. Muito bem. Então, para terminar, porque eu sinto que há tanto para saber e tu estás a partilhar tanto connosco, que, lá está, mais uma vez, eu como jovem, e não quero estar aqui a servir de exemplo para toda a gente que esteja a assistir, não tenho tanta consciência de que isto está a ser feito, que eu estou a ser representado nesse sentido, de que alguém está a tentar mudar o espectro de visão do país e perceber, antes tinha sentido centralizar tudo muito no Estado, por exemplo, estávamos a falar disto agora, porque não havia muito para oferecer em termos de mercado de trabalho, era tudo muito centralizado, havia menos pessoas, etc. Mas cada vez mais temos um espectro maior de oferta para o mercado, de tipos de empresas, de tipo de mercados que podem ser criados. E, portanto, o Estado não consegue controlar isto tudo, não consegue criar empresas para dar resposta aos vários tipos de mercado que existem. O Estado tem que criar as empresas, o Estado tem que dar as condições para as pessoas criarem a sua própria empresa. Exatamente, porque existe cada vez mais mercados por explorar, porque a criatividade das pessoas ao longo, e a necessidade também a criar os engenhos, para as pessoas criarem novos mercados, novas ideias de negócio. E é absolutamente necessário dar essa liberdade. Sobretudo para investirem em conhecimento. Eu dou 2 exemplos na Europa que eu dou sempre, que é a Dinamarca e a Holanda. A Dinamarca tem 5 milhões de pessoas, a Holanda tem 10 milhões de pessoas. Já não estamos no tempo da industrialização para ter um PIB per capita acima da média europeia, como na antiga Alemanha e como na antiga França, que tinha uma grande capacidade industrial para terem um PIB per capita que contribuísse e que desse mais à Europa do que propriamente recebesse do ponto de vista das contribuições que dão à União Europeia por via direta. Pois há uma via indireta que eles recebem, que é na prestação de serviços. E é assim que funciona o modelo económico da Europa, da União Europeia, neste caso. Mas a Holanda e a Dinamarca conseguem ter um PIB per capita superior à média europeia e por um simples motivo, que é o seguinte: pelo investimento que fazem em conhecimento, em inovação e em desenvolvimento. Porquê? E nas pessoas? Porque de facto reconhecem ali, e nas pessoas, no capital humano. Eu costumo dizer também isto muitas vezes: Portugal desperdiça todos os dias o capital humano da sua juventude. Porquê? Porque investe numa educação, mas depois não lhes dá condições para elas fixarem cá. E obrigas, por exemplo, e a tua geração, neste caso, é um bocadinho diferente da minha, mas aquelas que estão nos seus 33, 34, 35, 36, foram aqueles que foram a geração à rasca há uns anos atrás. E todos nós nos lembramos dessa geração. E que foram aqueles que foram obrigados a emigrar, porque Portugal não teve a capacidade de os fixar e investiu milhares e milhares e milhares e milhões de euros em educação, em instruir aquelas pessoas, e elas foram dar retorno do investimento que receberam em Portugal para outros países e não cá. Exato. E Portugal, enquanto não fixar o seu capital humano cá e conseguir atrair mais gente de fora do que propriamente aquele que... Isto parece quase um mercado de pessoas, não é? Mas importação e exportação de pessoas e os seus conhecimentos e valências.
É exatamente isso que estamos a falar. Quer dizer, nós temos que conseguir importar mais do que aquilo que exportamos. E o que exportamos não é pessoas, temos que exportar é conhecimento. Nós temos que importar pessoas, neste caso, esse capital humano, temos que importar esse capital humano para acrescentar valor ao nosso país, para depois exportarmos esse conhecimento. Porque isso vai gerar riqueza e valor. Já não é preciso uma grande fábrica para conseguir gerar milhões de euros com uma determinada ideia. Não é preciso isto. Basta um computador. E, portanto, é esta que é a principal diferença. E Portugal não tem feito esse investimento. Muito bem. Caro João Pedro, e é com este remate que fechamos. Havia e há muito para explorar, para dizer, e fica aqui o convite, até um convite a mim mesmo, para irem à procura desta informação. Vão ver o que é que o CNJ está a fazer, vão ler este documento, vão perceber o que é que está a ser feito, de forma que estão a ser representados. Ele está nas redes do CNJ. Exatamente, e é 2 cliques para encontrar, praticamente, 2 cliques deve chegar. www.cnj.pt. Está aqui escrito em baixo, não tem como enganar, está na descrição do vídeo. Quem está a ouvir no Spotify, no Apple Music, vai à descrição e também vai encontrar este link. Vão à procura, informem-se, exijam também. Dentro de algo moderado, evidentemente. Não, podem exigir. Podem exigir, mas de forma moderada, não sejam brutos nem mal educados. E olha, um abraço para ti e para o CNJ, continuem a desenvolver o vosso trabalho, façam por divulgá-lo, obrigado por ter estado aqui, vamos aqui ao nosso número de circo, como é aqui conhecido, e olha, um abraço mais uma vez, obrigado. Obrigado, Tomás, um grande abraço e foi um prazer estar aqui convosco. Obrigado, até à próxima, tchau. Cá está ele. Vamos às introduções, caro Pedro, para as pessoas saberem que tu tens quase vários nomes no mesmo nome. Estamos aqui à frente do Sr. Pedro Ramos. O Pedro Ramos também é conhecido como Pedro Almirante Ramos e musicalmente, e essa é a razão de estarmos aqui hoje, Almirante Ramos. Isto sim. O Sr. Almirante Ramos, que em plena pandemia, como quase todos os convidados do No Time Show, lançaram um EP, um álbum, algo de muito importante na sua carreira musical, e tu, enquanto Almirante Ramos, lançaste o teu primeiro EP, o 5 canções. Também tem aqui uma alcunha que é o chamado meio disco, mas já vamos conversar sobre isso. As pessoas depois podem ouvir futuramente, e a seguir esta conversa espero eu, o teu trabalho é Spotify, é Bandcamp, vão às tuas redes sociais, também conseguem encontrar lá muita coisa, mas conseguem ver aqui em baixo, como é óbvio. E deixa-me lançar-te aqui a primeira batata quente, que é, tu disseste main off, caro Almirante, que tu não és um músico, ou também és, mas és essencialmente um intérprete. O que é isto do intérprete? Bem-vindo ao No Time Show, conta coisas. Olha, antes de mais, Tomás, muito obrigado pelo convite. Obrigado eu. É uma honra participar no teu programa. E vamos a isto, vamos às batatas quentes. Às batatas quentes. Postas de pescada. Postas de pescada, batatas quentes, venham elas. Ora, essa é uma boa pergunta. O que é que para mim é um músico e porque é que eu não me considero bem um músico? Okay. Porque eu acho que um músico é alguém que estuda música para tocar um instrumento, para dominar, digamos assim, essa arte que é não só, neste caso, interpretar ou tocar as músicas de outros, mas até poder compor numa pauta, etc. Imaginando que a maior parte dos compositores de música clássica obviamente tiveram de estudar um instrumento e ler pautas, etc. Eu não me considero músico porque eu não... ou vários. Eu não me considero músico porque eu apenas, quando olho para um instrumento musical, olho para ele mais como o que é que eu vou tirar daqui e eu não percebo nada disto, como é que eu vou extrair algum tipo de som. E portanto até tenho uma técnica que é uma técnica que foi usada também por muitos produtores, que é a técnica do sample ou da amostra, que é chegaram ali a um pedaço de uma música, ouvir esta parte interessa, e trazer essa musicalidade para a tua arte. Vou repetir, vou começar aqui uma repetição e algumas das minhas canções começam através de samples e através de loops, que depois vão variando e depois aí já é possível pôr uma batida por cima. Porque é que eu depois me considero mais um intérprete do que um músico? Porque depois também imagino as próprias melodias de voz
e as próprias letras, e depois sou eu que as interpreto. A interpretação para mim depois ganha uma certa importância, porque é o que vai dar o tom à canção, se há uma canção mais séria ou mais a gozar. Eu acho que o tom define desde logo o intérprete. Sim. A forma como vai cantar e a forma como vai entoar aquelas palavras com aquela melodia e com a harmonia que já existe por trás, é isso que depois vai dar a corpo e vai dar expressão à criação artística. E pronto. Ok. Espero que, assim de forma resumida, dê para entender perfeitamente que é resumido. Porque é que me considero mais um intérprete, mas hoje em dia também... Mas também músico. Deixa-me só criar aqui uma discórdia, que é, sim. Tu dizes, para ser músico tem que ter mais formação. Claro, se compararmos com um maestro que tem que perceber de um espectro de instrumentos e de composição muito acima de qualquer outro músico, se calhar, mas nós conhecemos muitos artistas e muitas histórias de sucesso na música, gente que não teve propriamente formação, são muito autodidatas, ou que aprenderam com o amigo, ou com o primo, ou que se juntaram a uma comunidade de guitarristas. Portanto, eu compreendo o que estás a dizer e assumes-te mais intérprete também por causa disso, não só, como tu acabaste de dizer, mas também por causa disso, mas criando aqui alguma discórdia, tens muitos músicos que não têm formação académica, oficial, formal, mas que têm muita formação informal, de autodidatismo, por exemplo, não é? Sim, concordo. Ok. De certa maneira não me estava a pôr em situação inferior, porque existem... Sim, só diferente, não inferior. Apesar de pronto... Sim, são formas diferentes. Se me puserem ao lado de um grande compositor, de um grande músico, pronto, vou-me sentir um pouco o que é que eu estou aqui a fazer. Isso será em qualquer área, mas posso fazer-te aqui uma ponte relativamente à tua interpretação, mas conta, antes de eu fazer a ponte, o que é que quis dizer? Porque além de intérprete, eu acho que também sou autor, isto é, componho, e portanto essa também é uma marca forte do meu percurso até agora, a capacidade de pegar, mesmo que seja em coisas de outras pessoas ou que já existem em termos de som, para criar outras coisas novas. Isso também é uma arte, sei lá, como a própria arte do grafite ou de arte da rua, etc. Sim, é uma expressão. Pegarem destroços e transformá-los. Fazer aquilo qualquer coisa. Isso do criar e juntar, tu tens uma frase que é, peço desculpa se errar aqui alguma palavra, Portugal ainda é um país por inventar, se não me engano é isto que tu dizes. O que é que está por inventar? Ou és tu que te estás ainda por inventar ao pegares em muitas coisas, ou é o país mesmo que é que está aqui a faltar a inventar? Fiquei muito curioso com essa frase. Sim, olha, e captaste se calhar a frase mais enigmática do meio disco, destas 5 canções. Essa frase é dita num contexto, é dita ou é entoada, aliás, ela é falada, portanto é a única vez que eu falo durante o disco. E destacada do resto e destacada da letra, daquela está descolado das outras estrofes. Sim e não, porque tem a ver muito com essa canção. A canção é uma canção que tem a ver com o desígnio de uma pátria, o desígnio coletivo de um povo, ou o que é um povo, porque é que existimos neste pedaço de terra à beira-mar plantado, como é que viemos aqui parar, para onde é que vamos. E essa frase acho que é uma frase de inspiração, isto é, ainda estamos por inventar, ainda todos estamos a fazer o nosso próprio percurso, não só pessoal como coletivo. E é essa frase que espicaça, digamos assim, ao povo. Espicaça 900 anos de história e os 900 que estão para vir, portanto. Não sei se serão 900 mais, porque o país pode estar a acabar, não é? O país pode terminar. Exato, as nações começam e acabam. E, portanto, deixa de haver fronteiras, portanto, estamos constantemente a definir-nos, é essa a conclusão, não é? Sim, é a tal história do Quinto Império, pronto, que também hoje em dia não é muito
apetitosa, entre aspas, não quer dizer que eu acredite nela, mas é algo que temos que pensar, o tal sebastianismo, o que é que somos enquanto povo, enquanto nação, enquanto pátria, o que é que queremos ser, o que é que queremos deixar. Isso é uma frase boa que eu também vou agarrar, porque já estamos aqui a começar a encerrar o nosso tempo, que é o que é que queremos ser, que é, portanto, já temos aqui um meio disco de 5 canções. O que é que podemos esperar do futuro, o outro meio disco de outras 5 canções, pergunto eu, e também o que é que vais tocar para nós a seguir, o que é que nós vamos ouvir aqui a fechar o No Time Show desta semana? Conta coisas. Olha, Tomás, sim, este tempo passa a correr e eu também falo demais, às vezes. Não, estás a falar exatamente o tempo que temos disponível para falar aqui, conta coisas, conta. E aquilo que te posso dizer é que à partida terei novas músicas, terei novas canções em breve, portanto está previsto que possa entrar em gravação de novas músicas em breve e enquanto isso não acontece, vou digamos ter um momento musical para ti de uma canção que é A Volta. Boa. Essa canção está presente no meio disco 5 canções e estou antes de entrar em estúdio pedi a algumas pessoas e é uma surpresa que deixo, pedi a algumas pessoas para remisturarem este tema. Esta canção vai ter algumas remisturas em breve que também espero lançar ainda antes do próximo disco. E é isto. E agora ficámos aqui com o bichinho todo e então olha, falar em bichinho, este bichinho vai aqui à sua vida porque tu ficas a tomar conta disto. Vamos aqui ao nosso número de circo, ao chamado Tapa Câmara. Obrigado a ti, não só ao Almirante Ramos, mas deixa-me ser um pouco mais pessoal. Obrigado a ti, Pedro, por teres vindo partilhar esta profundidade do teu trabalho e o teu trabalho também agora que o vamos poder escutar. Uma boa noite para ti aqui no No Time Show. Fica aqui a tomar conta disto, eu vou à minha vida. Um abraço e uma continência ao Almirante. Não, ora é essa. Fica bem. Fica bem. Boa noite, tchau. Bom dia, boa tarde. Descem do norte à procura dessa sorte, com as flores e a primavera.
A